O vereador Paiva vai discutir as duas moções, né? Pode ser englobadamente as duas? Tá bom, vereador, obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com sua visita em nossa Casa de Leis, em especial os companheiros de Sorocaba que nos visitam nessa noite, e registro nessa oportunidade, senhor presidente, a minha satisfação de recebê-los aqui, porque fui recebido de forma muito cordial, inclusive com o uso da tribuna quando lá estive, e há excelentes condições oferecidas aos parlamentares para o seu trabalho parlamentar, registrado que está aqui em ata eletrônica. Quando voltei, inclusive as assessorias têm um espaço reservado especial para o trabalho, a TV Câmara, uma estrutura também extraordinária, e o complexo político no qual a Câmara está instalada é um modelo do ponto de vista de integração dos poderes. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los nessa noite aqui. Senhor presidente, eu quero atender à solicitação, mas vou fazer a discussão de apenas uma moção, porque eu quero preservar a oportunidade do autor da segunda moção ser o primeiro a abordá-la, e eu farei em segundo numa forma de prestigiar a propositura de alto alcance do vereador Capitão Gomes sobre o gás xisto. Quero aqui, senhor presidente, dizer que nós levantamos uma discussão aqui, trazida a essa Casa de Leis, sobre a meta 4 do Plano Nacional de Educação, que versava sobre a possibilidade de fechamento das APAES, em função do Plano Nacional de Educação, que já vem se arrastando há muito tempo do ponto de vista das discussões feitas a nível do município, do estado e da nação, do ponto de vista das conferências municipais, estaduais e nacionais. Como havia dúvida sobre se corria esse risco ou não, nós pedimos naquela oportunidade, e o plenário acatou, o adiamento da urgência da discussão, e fizemos nesta Casa de Leis uma discussão técnica no último dia 21 de agosto, aqui no plenário Francisco Antônio Coelho, e contou com a presença de diversas pessoas, inclusive com mais conhecimento acumulado sobre o plano, uma das quais a coordenadora do Fórum Nacional de Educação Inclusiva, Meire Cavalcante, que derivou todas as dúvidas sobre a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Estiveram participando da reunião, senhor presidente, as entidades representantes: Vanessa Souto, diretora do Núcleo de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação; Ana Cristina Fiore, representante responsável pela Educação Especial da Diretoria Regional de Ensino; Marinelza da Silva, coordenadora do IMA, da Secretaria de Desenvolvimento Social; Fernando Ferraz Domingues, presidente do Conselho Municipal de Proteção aos Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência; Euclídia Maria Fioravante, do Espaço Pipa, Síndrome de Down; Ângela Calori Dorini, da APASP, Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Piracicaba; Hilário Correa, presidente do Centro de Reabilitação de Piracicaba; Maria Luísa Zolini, coordenadora pedagógica do Centro de Reabilitação de Piracicaba; Priscila Rocha, do ALMA, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba; Roberta Yara Lima e Janete Salum, representando a Associação dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo; Maria José Belário Felipe, da Associação de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais, Visão; e os vereadores, esse que está falando nesse momento, que presidiu a reunião, o vereador Gilmar Rota, do PMDB, vereador Matheus Antônio Heller, do PSC, vereador Gilmar Tano, do PSDB, vereador Francisco Almeida, do PT, e vereador Paulo Sérgio Camolese, do PV, e o presidente dessa Casa de Vereadores, João Manuel dos Santos. Na reunião foi deliberado que seria protocolada uma moção de apelo para que o Congresso Nacional aprove a meta 4 em conjunto com as outras 16 metas que compõem o Plano Nacional de Educação. E eu queria exibir um vídeo rapidinho da Meire, que foi uma luz que a gente encontrou naquela rapidez das discussões para dar a entender aos senhores vereadores e dar retorno à concessão que fizeram naquela oportunidade de tirar a urgência para que provocássemos a discussão,
O vereador Pedro Kawai depois retirou a moção que era de apelo à rejeição da meta 4 e hoje então nós reproduzimos a deliberação dessas entidades naquela reunião. Pode passar. Então, pense do que você está ensinando. Eu utilizando pela população de 4 a 17 anos, atendimentos para os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e outras complexas para educação no individual de ensino. Simples, assim. Isso é muito bem acompanhado com as estratégias que vocês têm hoje. Tem verdade, cada país faz a de um plano, de derrubar porque vocês acho que não privilegia a informação, que quando ela vem com ruído, ela não passa uma boa qualidade. Mas eu queria ressaltar, né, por isso que eu quero me desculpar-me com os vereadores Laércio Trevisan e Paulo Camolese, que naquele momento faziam a discussão, não que a discussão não fosse pertinente e que não fosse um direito dos parlamentares. É que essa discussão aqui deixou muito, o Brasil estava preocupado, por quê? Vai acabar com a PAI. E ficou dito muito claramente, nós temos 2 recursos que são repassados às instituições. O que será feito será um processo de educação inclusiva até 2020. Então não serão feitas matrículas no ensino regular pelas APAES, serão feitas nas escolas regulares. E hoje já 47% das pessoas com deficiência já estão matriculadas na escola regular. Quando nós recebemos aqui tanto da Secretaria Municipal do Ensino como da Delegacia de Ensino de Piracicaba, o que ele já vem fazendo em Piracicaba, vocês precisam vir aqui usar o pequeno expediente nosso para passar essa informação, porque é um orgulho de ver esses profissionais já fazendo esse trabalho inclusivo. E ficará para a PAI, continuará recebendo, inclusive do Fundeb, recursos da educação especial. Então isso continuará. O ensino regular é que será feito até 2020, então não serão feitas novas matrículas. Então eu não sei se posso dizer dessa forma, mas os parlamentares estiveram presentes, né? Na oportunidade nós ficamos satisfeitos com o nível da discussão e com o interesse das entidades. Não tenha dúvida que nós jamais permitiremos que entidades com a abrangência e assistência da APAI possam sofrer qualquer processo de continuidade. Mas a educação inclusiva, e eu disse isso porque, inclusive, com relação ao meu filho na oportunidade, eles aprendem mais do ponto de vista do processo de educação regular quando estão inseridos com os diferentes e não com os iguais. Com os iguais você tem um processo, né, de acomodação. Então, por mais que seja um esforço, né, pedagógico, né, exercido pelos profissionais e tem sido de boa qualidade, mas o ensino regular tem uma aferição, né, pelo Fundeb dentro da escola regular. O vereador Gilmar Rota quer uma parte e com prazer eu concedo. Obrigado, vereador Paiva. Eu só deixar claro que para mim foi muito importante participar dessa audiência que você fez, que foi esclarecedor. Nós tínhamos, até eu tinha uma dúvida no dia que nós estávamos votando a moção anterior e, sabiamente, Vossa Excelência pediu adiamento e depois nessa audiência foi esclarecedor. A palestrante se mostrou totalmente ciente do que falava, um conhecimento profundo sobre a matéria, e ela deixou claro que o que está sendo votado hoje no Congresso é o que eles estão lutando há anos, certo? Então, vereador Paiva, parabenizá-lo pela audiência que o senhor fez, por essa moção que realmente foi tirada nessa reunião da audiência pública que Vossa Excelência presidiu, tá? E com certeza hoje estarei votando favoravelmente a essa moção, certo? Pois naquele dia tiramos todas as dúvidas que nós tínhamos. Para não prolongar muito, senhor presidente, eu quero só dizer que é o seguinte, né? Não nos deixemos abater quando pessoas sem o conhecimento da técnica legislativa, né, fazem a crítica que essa casa, ela debate e propõe moções. Posicionamentos como este já levaram a resultados extremamente, né, honrados para essa Casa de Leis. E essa moção, proposta pelo vereador Pedro Kawai, nos possibilitou um debate aprofundado. E eu quero dizer que hoje, quando a gente se manifesta dessa forma, é uma das câmaras que manifesta sabendo do que está tratando, não apenas o vereador propositor, seja ele o Pedro Kawai, seja o vereador Paiva, mas os parlamentares passam a ter um conhecimento da matéria, conhecimento que nós não perderemos mais.
porque isso você não perde do ponto de vista do acúmulo. Então eu quero dizer a satisfação, primeiro registrar, né, a mesa diretora, os agradecimentos, porque foi uma audiência feita de extremamente rápida, inclusive razão pela qual alguns dos parlamentares não puderam comparecer, porque ela foi agendada de forma urgente, e o presidente dessa casa permitiu, né, que nós fizéssemos nesse plenário a discussão de alta qualidade e informar, senhor presidente, que a Secretaria de Desenvolvimento Social já convidou a Meire Cavalcante para retornar agora na semana que será desenvolvida da discussão das pessoas com deficiência, acessibilidade, agora em novembro, estará retornando a fazer o debate em Piracicaba. Então, quero agradecer a compreensão de todos e dizer que fiquei satisfeito com os esclarecimentos e a participação dos novos pares. Senhor presidente, gostaria de discutir a presente moção. Fez uso da tribuna na discussão da propositura de sua autoria, o nobre vereador José Antônio Fernandes Paiva, discutindo a moção de apelo para que seja aprovada pelo Congresso Nacional o texto original da meta 4 do Plano Nacional de Educação. Está inscrito o nobre vereador Laércio Trevisan Júnior. Boa noite, senhores vereadores, o público que nos ouve, o público que nos assiste. Primeiramente, senhor presidente, ressaltar que a colocação que farei é uma opinião própria, certo? Pela experiência que eu tive na área da criança e adolescente. Até porque ter opinião aqui nessa casa, por um grupo que nos assiste, aí eles vão digitar no Face contrário sempre às considerações que fogem do tradicional. E eu não sou uma pessoa tradicional. Eu sou uma pessoa que, quando tem uma opinião, digo por quê e digo por que não, porque eu aprendi a ser assim. Não fico em cima do muro de maneira nenhuma. Então, e também peço desculpa, vereador Paiva, se descontentar vossa senhoria, até porque muitas vezes, na maioria, nós somos com pensamentos iguais e de vez em quando algo não bate por aquilo de experiência e participação. Bom, dizer às pessoas que nos assistem e nos ouvem que já fui presidente da creche Branca de Azevedo, fui presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB, fui secretário do Conselho Municipal da Criança, participei de novo, fui presidente de uma creche Branca de Azevedo, uma das maiores da cidade, participei de inúmeras entidades, fundações e como diretor, e hoje presido algumas. Dizer que eu tenho preocupação dessa meta 4, sim. Por que eu tenho? É uma coisa que é a longo prazo, 2020. E quem garante que isso não vai ocorrer, uma inversão? Por que, senhores? Por que dizer? Por quê? É interessante para o governo manter a PAR e outras instituições que cuidam de crianças com deficiência funcionando? Eu tenho minhas dúvidas. O porquê? Porque depende de recurso. Tem obrigação. Imagine isso no mundo todo. Até teve aqui um questionamento da secretária que compareceu e o vereador João Martano fez uma pergunta muito inteligente. O João Martano perguntou naquela noite para a secretária Eliette quantas crianças iria abranger o grande projeto da criança acolhedora. Eu vi que ela ficou balançada, capitão. Quantas crianças inscritas? Ele fez uma pergunta simples, mas objetiva. Ela disse de 5 a 15. É pouco, não é, capitão? Se a gente pensar. É interessante. Agora, se nós perguntássemos de hoje quantas crianças especiais, desde o autismo, a deficiente e outras existem em Piracicaba, nós chegaríamos a 1.000, vereador Moschini. Quando despede de verba o governo federal, se ele tirar certa verba que é repassado a essas instituições, e aí, no futuro, nós vamos estar vindo aqui para a prefeitura fazer doação municipal, como nós fizemos aqui no passado, capitão, sobre a escola passo a passo, o senhor está lembrando? Porque estava fechando, porque não havia repasse.
Não temos garantia. Outro lado da questão, vereador Carlinhos, a senhoria trabalhou na área de enfermagem. E o senhor disse aqui, no passado, que a tristeza de se fechar um hospital psiquiátrico ainda era moda. E aqui, muitos diziam que jamais fecharia. Fechou. Hoje nós recorremos a Rio Claro aqui, no Bezerra de Menezes. Grande médico, grande protetor espiritual. Então, não voto com tranquilidade isso. Por que eu não voto? Porque é o início, sim, de um descompromisso com as entidades que cuidam de crianças especiais. Penso que nem você, Pedro Cruz. Né? Porque você não concordou. Né? Pedro Kawai, tem tanto Pedro aqui que a gente fica perdido. Por que você não concordou? Porque você atuou também na Conselho da Criança e Adolescente. Nós atuamos de perto, nós sabemos como é a realidade. E muitas das vezes, aqueles que dirigem compactuam e acham que tem que ser, mas por pressões políticas que tem. E eu tenho dúvida nisso. Eu, vereador Laércio Zé Júnior. O senhor quer usar a palavra, Pedro Coé? Pois não. Por gentileza, vereador Laércio. Concordo que a inclusão hoje seja extremamente necessária. Nós em nenhum momento discutimos essa questão. Eu acho que, de fato, precisamos incluir, sim, mas incluir com responsabilidade. Também tenho minhas dúvidas com relação à capacidade de atendimento dessas crianças. Nós temos diferentes deficiências e acho de suma importância essa colocação que o senhor está fazendo e tenho meu total apoio. Obrigado. Eu fico, senhores vereadores, o público que nos assiste e nos ouve. É muito difícil trabalhar com uma criança especial. É muito difícil. Gilmar Cano mexe com criança. Ele sabe disso que eu estou falando. Nós temos, imagine trabalhando com autismo dentro de uma escola, a inclusão ela pode existir, mas num grau. Porque os professores, nossa, não estão preparados para receber essas crianças, gente. É muito difícil o trabalho. É muito difícil, é interessante ter, mas na estrutura atual do Estado, do município, isso não é possível hoje. É muito difícil a inclusão. A gente assiste documentários, a gente vê a dificuldade que há. Falta de professores. Inúmeras escolas em Piracicaba, principalmente na zona rural, não tem professor. Aí eles se perguntar, se não tem professor hoje no estado, está com dificuldade, como vai ter professores especializados, com cursos devidamente preparados para atender essa clientela? Como, gente? Eu não posso votar favorável e no futuro dizer que eu, vereador de Piracicaba, apoiei essa meta. Porque lá na frente ninguém me garante que essas crianças serão prejudicadas. Aí vai um monte de moção para o Congresso está achando que ele está fazendo certo, mas eles podem estar errado. Quem daqui não conhece uma criança especial? Quem daqui não conhece um amigo? É diferente. É um tratamento com profissionais adequados. Aí o bullying. Nós sabemos que o bullying existe em todas as escolas com crianças normais. E aí, as especiais, como ficaria, doutor Ronaldo? O senhor já imaginou? Se o gordinho passa apertado, aquele que é gordinho passa apertado, você imagina uma criança especial, gente? Japonês passa apertado? Entendeu? É uma realidade. Então, eu não posso voltar pela experiência que eu tive nessa área, pela vivência que eu tive em mais de 20 anos, e sabendo como isso ocorre. E quantas entidades aqui na cidade deixou de existir na área de psiquiatria. Está aí um exemplo que o Carlinhos citou. E a passo, quando veio para pegar verba, porque estava fechada. Adivinhe por quê, senhores? Por falta de professores. Você lembra, Tiório? E aí o prefeito Vargas Neves mandou um projeto para essa casa para contratar uma verba para poder pagar. Aí voltou a funcionar. Entendeu? Aí o Lar José Lins vai falando em idoso, é a mesma situação. Aí eu
prefeito manda para essa casa porque nós requerimos diversas vezes para contratar profissional para atuar, porque é uma obrigação do município, é uma obrigação do Estado. Está escrito no artigo 25 da Lei Orgânica, a saúde, o bem-estar e a obrigação do vereador fiscalizar e propor ações nesse sentido. E não dizer que o vereador não tem competência para esse tipo de coisa, tem muita competência, muita obrigação e muito dever. E não vou deixar de maneira nenhuma ficar me humilhando publicamente, porque não vai. Estou preparando, e isso que não tenho medo. Pegue pegue assim e fique na fila. Você sabe, né? Pegue e fique na fila. Venha mesmo. Então, senhores, eu gostaria da sua exposição. Não tenho tranquilidade para aprovar isso, porque essa questão ela é delicada. E no futuro pode mudar. Daí teve a aprovação de nós nessa casa, dizendo que nós apoiamos essa implantação. Eu fico extremamente preocupado. E penso que cada um com a sua consciência, cada um com a sua experiência de vida, porque aqui todos temos experiência de vida. Todos. E digo, eu nunca persegui nenhum vereador dessa casa. Jamais. Jamais fiz nada contra o vereador dessa casa. E jamais faria porque eu sempre defendo a casa. Tenho divergência de ideias, divergência de condutas, que não significa que divergência de ideias e conduta é perseguir alguém. Porque se for para ter que bater a cara, eu pus a cara para bater por vários aqui já. Vários. E se quiser em qualquer lugar que tenha audiência, eu ajudo o vereador. Porque eu acredito numa coisa que deve ser diferenciada. Para ter poder passar alguém, ninguém precisa prejudicar os outros. Muito obrigado, senhores vereadores. Vereador Trevisan, discutindo a moção 69/2013. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paiva. Segundo o artigo 201 do regimento interno, gostaria de fazer uso da tribuna por até 5 minutos. Pedido, vereador. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que jamais vou desrespeitar qualquer voto. E quero colocar à disposição, pelo menos os 2 vereadores que manifestaram essa preocupação, o vídeo completo da reunião, porque o que está sendo dito no microfone não condiz com o que está previsto na meta 4 e nem nas 20 metas do Plano Nacional de Educação. Eles não versam sobre verba, eles não versam sobre família acolhedora, eles não versam o projeto do Plano Nacional de Educação, está em discussão desde 1961. É um projeto muito amplo que estabelece 20 metas de educação inclusiva. Não está relacionado a verbas. Tanto é que a própria APAE pediu para retirada da moção. A APAE São Paulo encaminhou um ofício lido aqui na oportunidade. A APAE Piracicaba protocolou junto ao presidente João Manuel dos Santos um pedido de retirada da moção. E a APAE São Paulo disse, olha, estamos fazendo uma negociação com o governo federal, como havíamos dito aqui. O que for verba de desenvolvimento social é um outro projeto. O que for verba de saúde é um outro projeto. E a verba da educação especial será executada pela educação especial. Era importante, e vou fazê-lo depois de votado aqui, a vinda das duas. Aliás, eu estou fazendo essa moção respaldada por todas essas entidades. Essas, no dia a dia, estão tratando com a problemática. E ninguém se opôs. Então, não vamos cair na falácia disseminada por todo o país, que foi a mesma discussão que veio à baila lá atrás, num dos processos eleitorais, e acabar ou não acabar com a PAI. Não. Acontece que quando você estabelece um projeto em que as pessoas precisam se regular para serem fiscalizadas da aplicação do dinheiro público. Então, as APAES já têm consciência disso. Então, nós estamos... O que originou o debate, que era a moção do vereador Pedro Kawai, é a preocupação que chegou até ele encaminhou para essa casa. Como ela chegou? Daí a própria APAE, em ofício, pediu para retirar a moção. Como ela pediu para retirar a moção, o objeto da discussão, ele desapareceu. Então, vem a discussão que são 20 metas estabelecidas. Não haverá rejeição de uma meta. Então, do ponto de vista das discussões, o voto do relator José Pimentel é, ou você vota na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vota o voto do relator ou contra o voto do relator. Se tem um relatório, um subrelatório, então é esse o processo legislativo.
Eu quero dizer que respeito, né? Mas é importante ter o conhecimento pleno da discussão. Não há risco. Então, isso quer dizer assim, todas as entidades que eu nominei aqui, não vou fazê-lo novamente para não cansar os parlamentares, estiveram presentes na discussão. A Secretaria Municipal de Educação esteve presente na discussão. A Delegacia Regional de Ensino esteve presente na discussão. E não há risco. E a gente vai surpreender com a qualidade. Tem salas que são próprias nas escolas, tem núcleos só de inclusão. Eu estou falando, 47% já estão incluídos. O que ainda não está incluído, porque só esse processo não regula todas as pessoas atendidas pela PAI. A idade está discriminada no projeto. Então, tem muita gente atendida pelas APAES que estão acima de 17 anos, fora do processo da educação regular. Essas não estão atingidas pelo projeto. Então, também foi explicado. Então, o que eu estou falando é que a discussão, né, ela foi positiva. Vou respeitar qualquer tipo de posicionamento, mas só para pontuar, né? As APAES que trouxeram a discussão não querem mais a moção e ratificaram, não estiveram presentes, mas ratificaram o desejo do Plano Nacional de Educação seja aprovado e a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, com as 20 metas estabelecidas, aí você faça a discussão, a verba do Fundeb. O que acontece hoje, só para deixar claro, a APAE ela pode fazer 2 matrículas. Uma da educação especial, outra da educação regular. A partir de 2020, ela vai fazer uma matrícula da educação especial, porque a educação regular passa para a escola regular. Para isso, todas as escolas municipais e estaduais estão sendo preparadas. Vocês viram o prefeito Vargas Negri orientar a bancada que vota para contra? Ou o prefeito Gabriel Ferrato? Né? Ninguém. Por quê? O prefeito Gabriel Ferrato é um estudioso da educação e debateu o processo da educação inclusiva. Então, esse é só o esclarecimento que eu venho trazer, senhor presidente, que jamais vou discordar ou ficar chateado. Estou dizendo que essa moção é produto da discussão e que o que originou a preocupação inicial, as próprias APAES retiraram a preocupação, pediram inclusive a retirada da moção. Não havendo mais quem queira discutir a moção 169/2013, está em votação e aberto o procedimento eletrônico. Aprovado. Moção 169/2013 com 9 votos favoráveis e 5 contrários.